Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu queria avisar vocês que esse vídeo não é uma análise ou um resumo. Eu não vou falar muito sobre o capítulo aqui, porque particularmente eu gostei muito dele. Se eu fosse dar uma nota, seria 9 de 10, porque eu gostei muito, mas não tem um capítulo que tipo, eu tenho que falar sobre isso, eu acho que tem que fazer uma análise sobre isso. Eu quero falar sobre outra coisa que aconteceu depois do capítulo, né? As pessoas estão falando algumas coisas aí que eu quero falar sobre isso. Eu espero que vocês entendam isso, e agora que eu já falei tudo, eu quero falar sobre o que aconteceu no capítulo em si. E depois de tudo isso acontecer, o Akane aparece e acaba o capítulo. Mas basicamente é isso, eu não tenho muito o que falar, porque quem viu já sabe o que aconteceu no capítulo. Mas então, eu quero falar sobre algumas coisas que aconteceram fora do capítulo. E uma dessas coisas foi as pessoas começaram a chamar o Akane de irresponsável. Eu vi bastante gente falar aqui no YouTube e também no TikTok. Nem tanto no TikTok, foi mais no YouTube mesmo. Principalmente a Ani, ela falou, acho que falou bastante sobre isso em alguns dos posts dela. O que eu quero falar sobre isso é que o Akane não foi irresponsável em momento nenhum. Quer dizer, sim e não, eu vou tentar explicar depois. Mas basicamente, as pessoas só começaram a chamar ele assim porque a Nene falhou no seu objetivo. E por começar a chamar ele de irresponsável só porque a Nene falhou. E foi por isso. Porque se ela tivesse conseguido fazer tudo certo, ninguém ia falar sobre isso. Na verdade, ninguém falou sobre isso. O capítulo que ele deu o relógio e eu tiro pra ela, ninguém falou nada. Só falou agora, quando ela falhou. Você percebe isso que é... Eu não sei se pode chamar de hipocrisia ou não, mas tipo... Você entendeu que faz nenhum sentido? Se ele foi irresponsável, por que você não fala isso antes, sabe? Tipo, foram vários meses atrás e ninguém falou nada. Agora, ele foi responsável ou não foi responsável? Isso é difícil de responder, porque sim e não. Ele deu literalmente o poder de parar o tempo para ela, cara, ela não consegue usar. Mas também deu Yorishiro para ela, mas isso não foi irresponsabilidade dele, porque ela era a única que podia ir lá. Porque se ele fosse, a Aoi ia morrer junto com a Nene. E o Teru também, quer dizer, eles já morreram também, mas tipo, ela não ia conseguir fugir. Ele não ia conseguir fugir e nem a Nene. E se você reparar bem, quando a Nene tá fugindo da casa, a mão do Deus quase tocando nela. Só não fez isso por causa do Teru. Então, se não fosse aqueles três, a Nene não teria conseguido sair da casa. E se o Akane fosse no lugar da Nene, ele mesmo ia, a Nene ia morrer junto com a Aoi e todo mundo lá. E provavelmente ele também ia morrer. Ele não ia conseguir fugir. E também o mangá ia acabar, né? Vamos ser bem sinceros. Ele ia a torre do relógio, ia passar 2, 3 capítulos ele sendo protagonista. E vocês iam gostar disso? Vocês não iam gostar. Pode ser sincero, pô. Vocês não iam gostar dele ser protagonista não, pô. Imagina ele, a Nene morre, a protagonista morre. Agora você tem um Akane pra salvar todo mundo. Vocês não iam gostar, gente. Vamos ser bem sinceros. E provavelmente o mangá ia acabar. Porque, tipo, o Akane não pode ir contra os Guardiões do Relógio. Então ele ia fazer o quê? Ia acabar o mangá. Assim, ia acabar. Pode sim, pode acontecer algo, alguma coisa assim, mas tipo, provavelmente o mangá ia acabar. Assim, seguindo uma linha lógica, o mangá ia acabar, se fosse o Akane que fosse, né? Ah, mas Akane, por que as pessoas estão chamando a Aoi de irresponsável? Por que as pessoas estão falando isso? É simples, pessoal. Porque elas odeiam o Akane, e é só isso mesmo, o motivo. Qualquer mínima possibilidade de falar mal do Akane, elas vão falar, não importa o que aconteça. Eu não posso ficar mandando prints aqui ou postando na edição, porque o meu celular não tá tirando print mais. Mas se você pesquisar um pouco, você vai perceber que o povo só odeia o Akane mesmo, só isso mesmo. E tem um vídeo da Teté, que ela bem recentemente mesmo, ela fez um vídeo falando que ela não odeia mais o Akane e tal. E aí, até aí tudo bem. Mas se você parar pra pensar, ela fala literalmente que odiava o Akane. E tipo assim, ela não é obrigada a gostar do Akane. Só que falar odiar o personagem, eu acho muito forte, entendeu? E tem um react da Ani, que ela tá fazendo um react do primeiro episódio da segunda temporada. E ela fala isso aí do Akane. Aí começou a coitadolândia. Basicamente o Akane tava falando que tava protegendo a Aoi. E ela simplesmente falou que, não, é só Cocadolândia. É isso. E assim, gente, é muito ridículo isso. Não ela em si, tá? No fundo, assim, só o que ela falou, sabe? O Akane tá literalmente falando que tava protegendo ela. E não, é só Cocadolândia. Eu acho isso extremamente ridículo. Não só para todo mundo que pensa isso, sabe? Todo mundo que pensa isso. Sério, pô, tipo, é absurdo. Tipo, ele literalmente tá falando que tava protegendo alguém. Ah, não, é só Cocadolândia, sabe? Mas quando é o Hanako, que literalmente prendeu a Nene em uma torre, ninguém fala nada. Fala que é fofinho, que na verdade ele tá protegendo ela, que nada lá, 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 lá. E tipo assim, pessoal, tipo assim, você realmente o Akane tem defeitos, mas também tem qualidades. E as pessoas que não gostam dele só vê os defeitos. E eu acho extremamente ridículo. E se você não consegue ver as qualidades dele, não fala sobre o personagem. É simples, é isso. Isso me deixa muito triste, sério, muito triste mesmo. Aí pessoas falando nada com nada. Pra finalizar todo esse assunto, eu queria pedir pra vocês, parem pra pensar. Não fiquem falando na hora e... Ai, o Akane é responsável.
Para pra pensar, releia o mangá, preste atenção nas coisas, em vez de falar que, ele é coitado da Holândia, sei lá o que, ele é um personagem ruim. Eu espero que vocês entendam isso, que o personagem do Akane é defeituoso, mas também tem muitas qualidades, que o Akane tá evoluindo desde esse primeiro episódio, assim, do mangá também, desde esse capítulo e episódio, está evoluindo mais e mais e mais, e se tornando uma pessoa melhor, igual os outros personagens também. Pronto, agora que eu falei tudo isso, eu espero que vocês entendam. Agora eu quero falar sobre outro assunto, agora sobre o mangá. Basicamente, o que eu quero falar sobre o final do capítulo e minha teoria pro próximo capítulo. A minha teoria sobre o próximo capítulo vai ser mais conversa entre os dois personagens. Tipo assim, eles conversando sobre tudo que tá acontecendo, pelo menos é o que eu quero, né? Uma conversa entre eles e tal. É o que eu quero, pelo menos essa é a minha teoria. Assim, eu sei que é simples, mas é o que eu tô pensando ultimamente. Eu sei que a teoria foi curta, mas espero que vocês entendam. E se colocar sua teoria nos comentários também, por ver, comentar. Você pode me dar até ideia de vídeos e de teoria também. Agora, eu também queria falar sobre por que eu ter sumido por essas semanas, eu acho que foi um mês, eu acho, não sei. Mas basicamente eu sumi porque a fandom tá me deixando muito decepcionada, sabe? Assim, eu vejo vídeos de pessoas falando nada com nada, falando besteiras sobre o mangá e tipo, isso me deixa muito decepcionado com a fandom e me deixa desanimado, sabe? Quem vê meus posts sabe que eu tô fazendo um vídeo sobre a Teté e tal. E tipo assim, ela fala algumas coisas em alguns vídeos dela que tipo são quatro coisas que, assim, na minha opinião, absurdas, que tipo me deixam tão triste, sabe? Mesmo eu gostando dela, tá? Eu gosto muito dela, dos conteúdos dela, mas é isso, pessoal. Espero que vocês entendam porque eu sumi e porque eu tô fazendo outros vídeos também e tal. Mas é isso. Tchau!